Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Sim.
tema da minha mensagem de hoje é identidade confirmada. Estivemos essa semana toda num retiro de agenda aqui da igreja de vocês, e juntamente com as demais igrejas, como a minha no caso. Fizemos lá um tempo especial, maravilhoso, uma semana, né? E depois emendei com o meu retiro da minha igreja. Tempo especial, então a gente está meio no gás aí já, né? Estamos abençoados. O pastor Pio nos abençoou tremendamente com palavras tremendas, e principalmente relacionadas ao tema do ano, o ano da oração. Não sei se você já descobriu isso, já sei que você já sabe, mas quem não sabe, 2022, o tema profético é o ano da oração. Então nós falamos lá, só pastores, maioria pastores, líderes, e ali nós tivemos um aprendizado de como orar. Olha que coisa linda, né? Foi maravilhoso, um tempo especial. E eu quero compartilhar, com certeza muito que eu vou falar aqui está na pegada de tudo que nós ouvimos ali, mas eu quero colocar um pensamento que Deus trabalhou no meu coração em meio a tudo aquilo ali. Romanos capítulo 8, até o bispo Samuel Bispo, misturando os bispos ali, né? Mas o Samuel Bispo até leu já esse texto, eu quero ler novamente. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Próximo. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual clamamos, Pai, Abba, Pai. Próximo. 16. E o próprio Espírito testemunha, outras versões diz testifica. O próprio Espírito testifica, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse texto mostra um Espírito, o primeiro Espírito em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, Espírito de Deus. O segundo Espírito que menciona, que é o nosso Espírito em letra minúscula, então é o Espírito do homem. E ele fala que o Espírito Santo testifica, testemunha ao nosso Espírito algo muito lindo, algo muito especial, que somos filhos de Deus. Amados, tudo que hoje você e eu somos, tudo. No caso ali fala um aspecto, filhos de Deus. Tudo que somos em Cristo Jesus, ou seja, a nossa identidade, como após a fé em Jesus, a nossa nova identidade da nova criação. Por exemplo, a nossa identidade de justificados. Nós somos justificados dos nossos pecados, ou seja, perdoados. Por isso podemos afirmar, devido a essa identidade de justificado, podemos afirmar, nenhuma condenação há sobre as nossas vidas, amém? Não? Isso está atrelado à nova identidade que você tem. Você e eu somos justos, justificados, então não há condenação. A nossa identidade também foi dada, foi estabelecida e constituída, identidade de reis e sacerdotes. Então nós podemos reinar e ter comunhão com Deus, porque faz parte da nossa identidade nova. A nossa identidade é uma identidade de reis e sacerdotes, amém? Também a nossa identidade, ou seja, tudo que somos em Cristo, a nossa identidade, a identidade de ungidos e capacitados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tanto nos unge, nos capacita. Nos capacita a fazer, a realizar. Nós somos ungidos para realizar coisas extraordinárias. Por quê? Porque é a nossa identidade. Nascemos para isso. Amém? Alguém dá um aleluia, glória a Deus aí. Nascemos para isso. Também a nossa identidade diz que nós somos cheios do amor de Deus. Por causa da nossa identidade. A nossa identidade revela que somos amados. Diga assim: eu sou amado de Deus. Amado, isso é uma verdade. Parece meio clichê falar isso, mas não é. Deus ama você. E significa o quê? Eu sou amado. Diga assim para o diabo ouvir: eu sou amado. Toda vez que o diabo tenta bater em você, ele está batendo no amado. Não, está vendo? Ok, mas vamos lá. Essa é a nossa identidade, tudo que somos. Também a nossa identidade revela que somos ministros agraciados. Ministros, a palavra ministro fala de serviço, trabalho. Temos uma função, temos uma graça de Deus para desempenhar determinadas funções no corpo de Cristo. Somos ministros agraciados, é graça, especificamente em determinadas áreas, determinadas funções.
nós somos agraciados dentro do corpo de Cristo, somos membros desse corpo. Isso também faz parte da nossa identidade. Se você é um cristão, se você é filho de Deus, essa identidade também dá a você, além de todas que eu já citei, ser um ministro agraciado em algumas áreas. Amados, mas agora o que eu quero chamar a atenção, tudo que nós somos, toda a nossa identidade está no nosso espírito, ok? Está no nosso espírito. Não, quando eu digo no nosso espírito, ela não está na sua alma, está no seu espírito. A nossa identidade é o nosso espírito, está no nosso espírito. Nossa identidade em Cristo está em nosso espírito, ou também a Bíblia vai dizer em nosso coração. Quando fala coração, também podemos dizer espírito. Ao dizer isso, estou falando que não está em nossa alma, ou no nosso corpo. Se você procurar essa identidade na sua alma, você terá muitas dificuldades de achar. Ou muitos questionamentos. Talvez você entrará em dúvida se você ficar procurando na sua alma e no seu corpo algumas coisas. Por isso você não deve olhar para a sua alma para achar quem você é. Você deve olhar para o seu espírito. Porque o Espírito de Deus testifica com o teu espírito quem você é. O Espírito de Deus fala lá no seu espírito quem você é, mas não na sua alma. Mas vamos explicar, nós vamos avançar e aprender um pouco mais sobre isso. Somos uma nova criação no Espírito. Nossa alma e corpo tão somente, escute isso, a nossa alma e o nosso corpo tão somente manifestam, expressam o que somos ou quem somos. Diga assim, eu sou o que sou no Espírito. A minha alma e o meu corpo expressa quem eu sou. Beleza? Saber experimentar faz toda a diferença na nossa vida cristã. Precisamos entender essa dinâmica, precisamos entender como funciona isso. O texto de Romanos afirma que o Espírito, aí é letra maiúscula, então o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, então é o nosso Espírito humano, quem somos, ou seja, como Deus nos vê. Como Deus nos vê. Quando Deus chega e fala assim para você, você é um campeão, você é um vencedor, você é um saudável, você é um justo, você é o cara. Ele está olhando para o seu Espírito. Amém? Não? Alguém diga amém, aleluia, glória a Deus. Amados, Ele comunica não na nossa alma, mas no nosso espírito quem somos. Mas também os outros aspectos que eu falei, além de filhos, né, justificados e por ali vai, tudo isso está lá no nosso espírito. Muito importante nós entendermos isso. Quero meditar com você sobre essa relação entre Deus e o nosso espírito. Eu quero falar um pouco com você sobre essa realidade, essa identidade do nosso espírito e essa relação entre Deus, o mundo espiritual, Deus e o nosso espírito, e depois com a alma e depois com o corpo. Quem somos é identificado também nesse tipo de relação. Nossa identidade, ela é confirmada, por isso que o tema da minha mensagem é identidade confirmada. Ou seja, quando você está com qualquer tipo de dúvida gerada por Satanás, demônios, outras pessoas, ou por sua própria alma, quando você tem qualquer tipo de dúvida sobre quem você é, ou o que é seu em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai dizer para você lá no seu espírito, não é verdade isso que o diabo está falando, não é verdade isso que você está sentindo na sua alma, isso que você está sentindo no seu corpo não é verdade. O Espírito lá no seu espírito, o Espírito de Deus lá no seu espírito vai confirmar, não, isso não é verdade, e isso é verdade. Amém, dá um amém aí. Se você for trazer problemas em oração a Deus, Ele vai dizer, não, isso não é verdade, a verdade é essa. Uau. Deus fala com você, através de quem você é no seu espírito. Por isso a sua alma é perigoso você ficar olhando para ela, porque a sua alma nem sempre revelará quem você é ou o que você tem. Nem sempre a sua alma entenderá a verdade, mas o seu espírito tem toda a verdade. Amém, não? Entender isso e principalmente viver isso nos fará crescer em duas áreas fundamentais como cristãos.
Duas áreas principalmente nos fará crescer. Que áreas, papi? A comunhão com Deus e seu reino, ok? Se você entende que tudo isso que eu acabei de falar lá no seu espírito, isso vai capacitar, vai levar você num nível de relacionamento e comunhão com Deus inimaginável. Você crescerá muito no que se refere à comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Isso é a primeira área. A segunda área é que entender isso que eu estou falando de identidade no nosso espírito, o espírito falando com o nosso espírito. A segunda área é influenciar ou manifestar o reino de Deus ao meu redor. Ou seja, eu vou crescer em maturidade do ponto de vista de comunhão. Querido, você vai, aleluia, aleluia. Você vai entrar aqui, você já vai entrar e você não vai ficar que nem um poste. Você vai entrar aqui e já vai começar, oh glória. Oh, a presença de Deus está aqui, aleluia. Você já começa a sentir a presença de Deus, você já começa a perceber. Só de entrar, você sabe o que está acontecendo, você percebe, você discerne espiritualmente. Sabe por quê? Porque você amadureceu em comunhão. Você não cai em cilada, você não cai em balela, você discerne. Então você é o primeiro. E o segundo, você agora vai manifestar. Queridos, aonde você entrar, você manifestará o reino de Deus. Uma comunhão bem estabelecida por entender quem você é no Espírito, vai levar você a manifestar quem você é ao seu redor. As pessoas perceberão que existe algo na sua vida. Você influenciará, as pessoas ou ficarão com raiva de você, ou as pessoas sentirão a glória de Deus na sua vida, e você mudará circunstâncias. Quando eu falo tudo dessas duas áreas, que eu falei que esse entendimento de identidade vai nos ajudar, isso vai nos levar a grande fator que temos pregado muito nessa igreja, que é reis e sacerdotes. É disso que nós estamos falando. Você, quando eu falo comunhão, vida sacerdotal. Quando eu falo influência, vida de governo, vida de reino. Amém? Entender isso também nos ajudará em uma prática fundamental em nossa vida cristã. Aliás, é o tema do ano, oração. Amados, você entender, você experimentar, crescer, amadurecer nisso que eu estou falando, dessa identidade, desse relacionamento com a nossa identidade, enfim, confirmação de identidade. Amados, isso nos ajudará na nossa oração. A sua vida de oração vai mudar. Deixa eu fazer uma brincadeira. Brincadeira não, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui estão em grupo familiar? Oh, glória. Se você não está em grupo familiar, faça a integração e vá para o grupo familiar. Aleluia. Amados, quantos aqui estão em grupo familiar? Bastante, né? No grupo familiar não tem um momento de oração? Sim ou não? E quando você vai para o momento de oração, o que você faz? Ora, mas antes de orar, ora para o quê? O que a gente ora no momento de oração do grupo familiar? Pelos pedidos que fizeram, não é? Então, o momento de oração, o que significa para mim e para você? O que significa oração para você? Nada, mentira. Talvez seja, para você talvez seja. Desculpa. Gratidão, momento de oração significa pedir oração. Fazer pedidos. Aí que entra a maturidade. Oração é muito mais que pedir. Oração é relacionamento. Oração não é para apresentar. É também, nós podemos fazer isso porque existe petição na oração. Mas oração é mais que isso. Oração é relacionamento. Oração é você se colocar numa posição de comunhão com Ele. E Ele testificar no teu espírito o que você vai pedir. Lá no retiro, o pastor Pio falou algo muito legal, e eu quero repetir para vocês. Ele disse algo assim: oração não é Deus ouvir a sua voz, oração não é Deus ouvir a sua voz, é você ouvir a voz dEle.
Você ora não o que você falou, você ora o que ele falou. Você não ora o que você quer, você ora o que ele quer. Mas para orar o que você quer, ele fala no seu, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica no seu Espírito. Amém? Vamos avançar, porque eu só estou na introdução, né? Estou aqui só na introdução aí. Amado, entender isso vai mexer. Como orar corretamente, como usufruir dessa comunhão com Deus, que é a ideia da oração. Esse ano nós vamos bater muito nessa tecla. Entender uma comunhão, entender que orar é mais que pedir, é ter, né, essa comunhão. E mesmo quando a gente pede, pedir de tal forma que receba as respostas das nossas orações. Provavelmente eu vou chover numa olhada. Aliás, eu acho que eu já estou chovendo numa olhada aqui nessa igreja, porque o pastor Pio, né, prega isso aqui, e os demais pastores, bastante. Mas nós precisamos pensar um pouquinho. Primeiro ponto, então, agora eu vou começar a pregar. Pronto, agora vai. Aleluia. Primeiro ponto da mensagem: espírito, alma e corpo. Né? De novo, vou chover numa olhada, porque o pastor Pio é o campeão das 3 bolinhas. Né? Quem é aluno da FATEM vai saber disso, né? 3 bolinhas: espírito, alma e corpo. Você sabia que você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo? Sabia disso? Mas é verdade. 1 Tessalonicenses 5:23, só para nós vermos na Bíblia isso. Olha lá, que o próprio Deus de paz, isso aqui é importante nós entendermos, daqui a pouco eu falo. O próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Opa, peraí, inteiramente, plenamente. O que significa santificar inteiramente? Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam o quê? Seja o quê? Seja preservado. Preservado significa que já é? Não é isso que está escrito lá? O que é preservar uma coisa? Manter a coisa do jeito que é. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados o quê? O que é o teu espírito, alma e teu corpo? O que é o seu espírito, alma e seu corpo? Já é. O que já é? Não. É irrepreensível. Ah, não, você não ficou feliz. Olha, eu acabei de falar um negócio tremendo, você não ficou feliz. Diga assim: eu sou, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, eu sou irrepreensível. E a oração ali, a palavra de Paulo ali é que o seu espírito, alma e corpo sejam conservados conforme Jesus já fez. Amados, e como, né, entende? Mas aqui o que eu quero chamar a atenção nesse texto é que nós temos essas 3 partes na nossa vida: espírito, alma e corpo. Para entender, então, temos que entender essa questão que o Pio sempre prega, o pastor Pio sempre prega aqui, que é espírito, alma e corpo. Somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Só para explicar um pouco, até para quem nunca ouviu: somos espírito, pois Deus é espírito. Diga assim comigo: Deus é espírito. Se Deus é espírito e Ele nos fez a sua semelhança, Ele também nos fez com essa característica de ter um espírito. Para quê? Para que nós possamos ter relacionamento. Deus ser espírito e você ter um espírito possibilita relacionamento. Somos semelhantes, somos iguais porque Deus é espírito e nós somos espírito. E também, por que temos um espírito? Porque tudo que Deus é e tudo que Deus tem e tudo que Deus manifesta é espiritual. E através do nosso espírito acessamos tudo que Deus é, tudo que Deus tem e trazemos para o material. Mas o ponto de contato, o necessário para isso é o meu espírito, é o seu espírito. Por isso que o Espírito de Deus não somente habita no seu coração, mas testifica, testemunha no seu coração as coisas que Deus é, as coisas que Deus tem, a vontade de Deus, no reino de Deus, e manifesta no seu espírito para você levar para a sua alma, para você levar para o seu corpo e o seu ao redor ser transformado. Amém? Não? Aleluia! Por isso somos o seu espírito. Amados, por isso que Deus não tem relacionamento com cachorro, com gato, com papagaio, com periquito, porque eles não têm espírito. Aquele bichinho que você ama tanto não tem espírito, queridos. Não tem espírito, Deus não fala com ele. O pastor Pio já fala bastante sobre isso, né? Esse passarinho está adorando a Deus, está nada, é canto de acasalamento. O bichinho está lá rouco de cantar porque ele está querendo uma fêmea. E aí a gente fala: os bichinhos louvam a Deus. Louva nada.
Deixa para lá. Mas você é privilegiado. Você tem o Espírito e Deus fala com você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amados, que coisa maravilhosa. O reino de Deus então é espiritual. E esse acesso depende dessa característica espiritual que nós temos. Também temos uma alma, onde estão o quê? Nossos pensamentos, emoções e vontade. Tem gente que fala da alma que parece um demônio, né? Já viu falar? Tem gente que prega assim e fala, essa alma bandida, essa alma terrível. Mas a alma não é bandida, não. A alma é uma bênção. Aleluia, amém? Sabe por que é uma bênção? Porque o teu espírito ministra a sua alma. Mas o único problema da alma é quando ela quer mandar. Aí você bota ela no lugar dela e acabou, resolveu o problema. Mas a tua alma, ministrada pelo teu espírito, é uma bênção, sabe por quê? Porque você vai pensar o que Deus pensa, você vai se emocionar com as coisas espirituais, e você vai ter vontade para as coisas eventuais, a sua alma vai se rendendo, àquilo que está no seu espírito, conforme o Espírito Santo testifica no seu espírito, você ministra a sua alma, e você vai se apaixonando, você vai querendo, você vai desejando, você vai se alegrando, você não vê a hora da hora de vir para o culto, porque você vai para o culto se alegrar, e você entra aqui alegre, feliz, sapateando, porque a sua alma está louvando ao Senhor junto com o teu espírito. Aleluia! Por isso Davi vai falar, ó alma, louve ao Senhor. Amado, quando você chega triste aqui na igreja, não fica pedindo oração para os outros, ore por mim, eu estou meio que... Para com essa conversa de pedir oração. Se posicione, querido. Você tem autoridade no seu espírito para dizer, tristeza, sai da minha alma. Alma, você não tem motivo para estar batido. Por que está batida dentro de mim, ó minha alma? Louve ao Senhor. Amados, na hora do... fala, não fala. Quando você vem para a igreja, você vem para quê? Para ouvir uma palavra boa? Você vem para cultuar Deus. Isso aqui é devoção, amados. Você saiu da sua casa para prestar culto ao Senhor. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso que Ele traz uma palavra boa para você. Porque Ele se manifesta. Quando você vem para cultuá-lo, Ele se manifesta. Uma das grandes experiências do Velho Testamento, isso é Velho Testamento, você está depois disso, amém? Mas lá no Velho Testamento já acontecia isso, imagine hoje. Amados, eles traziam ofertas, bichinhos em cima do altar, e o fogão vinha. Amados, o fogo consumia o holocausto. Nós não precisamos mais botar bichinho em cima do altar, aleluia, glória. Mas quando você vem aqui na igreja, você coloca o seu louvor e a sua adoração, sabe o que acontece? A teofania de Deus se manifesta nesse lugar. O ambiente muda, a glória muda, você sente arrepio, você já começa a pular, aleluia! Deus enche o ambiente, Deus enche esse lugar, Deus muda o ambiente físico se transforma. Meu Deus! A Bíblia está cheia disso. Vamos lá, esquece o Velho Testamento, vamos no Novo Testamento. O livro de Atos, Pedro está pregando e de repente a igreja tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. Eu já estou orando, mas eu estou expectativa de ver esses prédios, essas paredes aqui, vocês veem assim. Você crê nisso, não? É a nossa herança. Porque não tem concreto que aguente a presença de Deus, não tem ferro que aguente a presença de Deus. Em Atos também mostra que prisões se abriram. Anjos entraram e portas de prisões foram abertas e Pedro saiu. Meu Deus! Sabe por quê? Porque naqueles lugares existem pessoas que espírito, alma e corpo estão cheios. O espírito deles tem recebido a testificação do Espírito. A alma deles está sendo ministrada e o corpo físico também. E aquilo não basta ficar só neles, aquilo sai para fora deles. Meu Deus, amém? Vocês estão aqui comigo? Mas eu estou aqui na alma. Amados, a alma, uma maravilha. E também estamos num corpo, já falei do corpo, mas estamos num corpo, é pelo qual temos legalidade na terra.
Queridos, nós podemos agir na terra porque somos um corpo físico. Isso nos dá legalidade. Acessamos e nos relacionamos legalmente com a criação e com as outras pessoas. Manifestamos o espiritual no terreno. Temos autoridade espiritual no céu, temos autoridade na terra. Temos autoridade espiritual porque somos espírito, temos autoridade na terra porque somos corpo. Amém? Você está pegando isso aqui, não? Por isso a Bíblia diz, a hora que botar a planta do seu pé, vai ser bênção, vai ser bênção. Eu quero declarar para você... Queridos, quando você entra num lugar, pisa numa casa, por isso Jesus disse, a hora que você pisar numa casa, já começa a abençoar, agradecer, que haja paz nessa tua casa. A sua presença física muda o ambiente físico. A sua presença física muda o ambiente físico. Por isso que muitas vezes você entra num lugar e cai um demoniado. Deixa eu contar um testemunho. Uma vez eu fui numa casa, e aí eu fui numa casa e de repente fiquei sozinho, veio um cachorrinho. O cachorrinho chegou perto de mim e caiu endemoniado. Ele não tem espírito, mas ele fica endemoniado. E aí o dono veio e falou, o que está acontecendo com ele? Eu falei, não sei. Você vacinou? Não sei. Aí saiu correndo para chamar a esposa, eu botei a mão no cachorro, sai! O cachorro deu um pulo. Voltou ao normal. Ué, o que aconteceu? Eu não sei. Você chega num lugar, as pessoas caem endemoniadas. Você incomoda as trevas. Porque as trevas perceberam que está entrando alguém que não é só lá no espírito que ele tem comunhão. Aquilo já passou para a alma dele, aquilo já está no corpo dele, aquilo quando ele entra já mexe. Alguém está ouvindo essa mensagem? Está aqui não, está aqui não, está aqui. Então, nossa alma e o corpo, então, expressam que somos nosso espírito. Pronto, agora vou ao segundo ponto. Identidade confirmada. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é o tema da mensagem. Essa relação confirma, então, eu já falei isso, confirma, autentica nossa identidade de filhos de Deus e de reis e sacerdotes e tudo mais, justificados, amados, cheios do poder de Deus, do amor de Deus. O Espírito testifica tudo isso. Amados, essa é uma relação... Essa relação é uma realidade que também tem um aspecto de confirmação da identidade. Quando ouvimos em nosso espírito o Espírito de Deus, isso também confirma, então testifica quem somos. O que isso significa? O que isso significa? Então, a identidade confirmada é confirmar, tirar a dúvida. Tirar a dúvida. Agora, deixa eu pular esse ponto aqui para o terceiro aqui. Testificar, terceiro ponto. Testificar. O que significa então essa identidade confirmada? Testificar, eu quero usar a palavra testificar, poderia usar a palavra testemunhar também. Tudo que Deus fala então através do nosso espírito, já falei isso, e não da nossa alma. Opa, então peraí, então está lá, de novo confirmando, está no nosso espírito. Lá no nosso espírito, então ouvimos, e dela vem a certeza de que é Ele. Queridos, quando você recebe algo de Deus, lá no seu espírito, por exemplo, alguém chega para você e fala alguma coisa, vem uma circunstância, vem uma situação, e o Espírito de Deus vai dizer para você, fuja, isso não tem nada a ver, isso é de Deus. Queridos, por isso eu e você, o Espírito Santo confirma, ele testifica, ele te protege. Você ouve uma mensagem, escute isso que eu vou falar para você. Amados, quando eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando aí dentro de você. Existe um texto na Bíblia que fala assim, vós tendes a unção e não precisa que ninguém te ensine nada. Deixa eu dizer algo para você, você não aprende porque o Pio pregou, porque o Papi pregou, porque a Fateme deu aula. Você aprende porque o Espírito falou no seu espírito. Mas é onde entrou o Papi, o Pio aqui, essa turma toda. Nós estamos pregando aqui, o Espírito Santo está dizendo aí no seu espírito. É de Deus, creia, é de Deus, receba, é isso aí. Ou não, o Papi fala uma besteira aqui, o Espírito Santo fala, fuja aquela, isso aí não tem nada a ver, isso é heresia. Você aprende o que ele fala no seu espírito, não o que eu falo. Você não ouviu. Você não aprende o que o pregador diz, você aprende o que o Espírito diz no seu coração. Porque se você ficar com o que eu disse, meu coitado de você. Porque daqui a pouco você vai me culpar. O Papi fica pregando essas coisas, o Pio fica pregando essas coisas. É porque você não ouviu o Espírito de Deus. Porque se você ouviu o Espírito de Deus, você não entra em dúvida.
O que é maravilhoso quando Deus usa homens, mulheres para pregar a palavra e trazem grandes revelações para nós. Queridos, escute isso. Nós não estamos trazendo uma revelação para você. Nós estamos trazendo uma informação e o Espírito Santo testificará, confirmará no teu espírito que aquilo é maravilhoso. Então quando você tem aquela reação do tipo, o pastor falou algo tremendo, que legal, que tremendo, e você... E aí você dá um grito, lambando, recebo, amém, aleluia. Aí você pegou. Mas você não pegou porque você disse lambando, você pegou porque lá de dentro saiu lambando. Porque o Espírito testifica no teu espírito. Pegaram? Fala, não fala? Posso falar mesmo? Não existe mau pregador, existe gente sem o Espírito Santo. Fala, não fala? Se você, quando o pio não está, não vem. Aliás, se o pio não está, você não vem, você não estaria aqui, né? Mas enfim. Ih, não vai ser o pio que vai pregar, nem vou. Você não entendeu nada até hoje. Eu tenho certeza, o Pio é um homem... Eu falo de muito conhecimento, conheço o Pio há quase 30 anos. Mas eu quero dizer algo para você, não é o Pio, não é o Papi, não é o Benihim, não é ninguém. É a tua intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito testifica no seu espírito. Vocês estão pegando, não? Por isso você entende aquele versículo, vós tendes a unção. Unção significa ser ungido, separado, marcado, ungido com o óleo do Espírito. Amém, não? E a Bíblia diz, e você não precisa que ninguém te ensine nada. O que significa isso? Não é que ninguém vai ensinar, é que Ele vai ensinar. Uau, o Espírito Santo é aquilo. Uau. Eu vou dar um exemplo. Você vai ver, pastor, você está meio querendo falar mal do pastor Pio aqui para nós. Fiquei a semana inteira ouvindo Pio, meu querido. E se eu pudesse estar aqui no teu lugar todo domingo? Né? Privilégio que vocês têm. Tem que o pastor Pio, a gente pregando. Eu também ouço ele pela internet, converso com ele, mas enfim. Amados, a palavra testificar, testemunha no grego, eu acho que eu vou errar aqui, mas se eu errar, me perdoe. A palavra no grego aqui é sumartúrio. Sumartúrio. A palavra sum é com, significa testemunhar juntamente com. O que é testemunhar? Você foi num evento e alguém foi com você. Vocês dois voltam e os dois dizem, nós vimos, nós ouvimos, nós dois somos testemunhas juntamente de um fato. Isso é testemunho. O texto diz que o Espírito... meu Deus. O Espírito Santo é uma testemunha junto com você sobre algo. Quantos aqui já foram abençoados, por exemplo, uma casa boa? Deus abençoou você com uma casa própria, uma casa boa, um carro bom, um empregão, qualquer coisa tremenda aí. Você já teve isso, não? E quando você foi testemunhar, qual foi o testemunho? Deus me abençoou com uma casa, ela é de 10 mil, ela é de 1.000 metros quadrados, tem piscina, sauna, e é tremendo, eu não tinha dinheiro e tal, e apareceu o dinheiro, mas a casa é linda, agora nós estamos... Ou o testemunho é assim, o Senhor apareceu, revelou, e o Senhor me disse, o Senhor falou, e o Senhor me deu um sonho, Deus deu uma palavra, Deus usou alguém, e a hora que você vai testemunhar, amados, a casa está em segundo plano, em primeiro plano está o que você viveu com Ele para ganhar aquela casa. Você recebe uma cura, nem a cura é o testemunho, a cura é aquele que o testemunho é aquele que te curou. Sabe por quê? Fala, não fala. Porque quando você testemunha de quem te curou, você sabe que se ficar de doente de novo, será curado.
Porque você não aprendeu que você foi curado uma vez, você aprendeu que você sempre tem saúde, você é curado, porque é Ele, aquele que cura, está contigo, não aquele que te curou uma vez e quem sabe cure uma outra. Ele testemunha com você, o Espírito Santo quer viver com você aquela situação, Ele quer viver junto com você, Ele quer te levar a uma experiência, vocês dois experimentarem juntos. E Ele vai testificar. Então eu falei de confirmação, no sentido, é de Deus, não é de Deus, sai daí, ou vai de cabeça, é isso aí, creia. Mas também Ele vai falar, vamos junto? Vamos fazer isso aqui, vamos ter uma experiência nós dois aqui. Oh, que coisa linda. Amados, nós temos essa, Deus falou e ouviu, e eu ouvi, o Espírito de Deus confirma então essas verdades. Olha só Atos capítulo 5, versículo 32. Atos 5, 32, olha lá. Nós somos o quê? Nós somos testemunhas destas coisas, bem como quem? Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O que estamos fazendo aqui não é só de nós, estamos fazendo com o Espírito Santo está nessa jogada aqui. Isso aqui nasceu junto com o Espírito Santo, nós somos testemunhas, nós estamos juntos, nisso aqui, queridos, não é uma invenção, ninguém bateu a cabeça e está fazendo, não, estamos junto com Ele. Uau, que coisa linda isso! Eu quero dizer para você, essa experiência é para você também. Coloca para mim, por gentileza, Atos 15, 28. Quantos estão sendo abençoados aqui? Atos 15, 28, olha lá. Olha Paulo dizendo, olha um homem tremendo, um homem de intimidade com o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e não impor a vocês nada além, e aí ele vai falar sobre orientações para a igreja, mas olha a base de decisão, de orientação, de discipulado e de apacentador. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Amados, você tem uma ideia, você tem uma direção, você tem uma estratégia, e o que o Espírito Santo pensa? Na verdade, é as duas coisas. Você pode ter uma ideia e o Espírito Santo vem para testificar, ou ele pode colocar a ideia e aí vocês dois criam e trabalham juntos aquilo. Essa é a testificação. E pastor, como que isso acontece? Aonde isso nasce? Através de uma vida de oração, e aí entra a oração. E quando você entende que oração não é só pedir, oração, queridos, como eu já falei que o pastor Pio disse aqui, oração não é Deus ouvir a sua voz, é você ouvir a voz de Deus. Queridos, você não pede o que você necessita, porque você não necessita de nada, porque nele você tem tudo, e quando você ouve ele te revela o que pedir, e se ele revelou o que você vai pedir, aquilo que você pediu já é seu. Então, na verdade, você não pede, você saca. Por isso a Bíblia diz, se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, pode ter certeza, já pode glorificar, já pode louvar a Deus porque é teu. Por quê? Porque você pediu o que você ouviu. O que você deve fazer na sua vida? Antes de sair pedindo as coisas a Deus, entre em comunhão e oração a Ele, e apresente os assuntos para Ele. Talvez chegue, talvez não, mas pode chegar para o seu apacentador, alguém que você confia, vamos orar juntos sobre esse assunto, mas espere uma palavra. Então é interessante, tem gente que chega para você assim, pastor, eu queria que o senhor orasse junto comigo sobre um assunto, e daqui a pouco você vê, ele já fez. Será que ele já ouviu Deus assim, tão... E quando ele diz, meu Deus do céu. E quando ele diz, pastor, eu precisava de oração sobre esse assunto, mas ele já fez a coisa antes de pedir para você oração. Na verdade, deixa para lá. Amados, o Espírito testifica. E quando o Espírito testifica, então você entra naquele lugar chamado de oração. Quando eu falo oração, não somente oração, mas um local de leitura bíblica. Um irmão de manhã perguntando sobre isso para mim, eu falei, mas como,
como, né? Como isso? Como é que faço isso? Meu irmão, uma vida de oração. E também uma vida de leitura bíblica, porque o Espírito Santo, quando você está lendo a Bíblia, quando você está fazendo o seu devocional, o Espírito Santo vai testificar aqui, verdades a respeito de situações no seu coração. Através da Bíblia, o Espírito Santo vai testificar decisões que você tem que tomar, posturas que você tem que ter, situações. Por isso é muito comum, é muito próprio, quando você vai tomar uma decisão, geralmente quem toma uma decisão em Deus tem um versículo bíblico. Eu digo para você com muito amor, muito carinho, como pastor, eu digo para você, não tome decisão se você não tem um versículo bíblico sobre aquele assunto. Sabe o que significa ter um versículo bíblico? Que você parou para ouvir, você parou para buscar, Senhor, fala comigo, e muitas vezes o Senhor te dá um texto, Ele embaseia, Ele coloca um texto e você vê, parece que, uau, olha esse texto. E é o fundamento, é a base para você tomar decisões, fazer algumas coisas. Por isso eu digo para você, a pastora Priscila pregou hoje de manhã lá na fazenda uma mensagem, e ela pregou algo sobre Daniel, e ela estava dizendo o seguinte, né, quando os sábios não sabiam decifrar lá o enigma, lá que o sonho do rei, e ele diz, eu vou matar todo mundo, vai morrer todo mundo, vocês não sabem interpretar o negócio. E eles tinham não somente que interpretar, eles tinham que saber o que ele sonhou e ainda dar a interpretação. Vai matar todo mundo. Aí o Daniel fala, espere um pouquinho. Ó rei, eu peço que o Senhor nos dê um tempo para ir, porque eu vou orar. Mensagem maravilhosa ela trouxe. Espera um pouquinho, eu vou orar. Ouvi um testemunho hoje também na hora do almoço, uma irmã foi para o hospital e um acidente que ela sofreu, e o médico foi, e a perna estava tudo quebrada, a perna fraturas e expostas, uma situação terrível, e aí eles falaram assim, olha, não tem outra solução, não dá tempo, nós vamos ter que amputar sua perna. E aí foi fazer o teste, a glicemia dela, a diabetes dela, estava lá na estratosfera. Aliás, por causa disso, tinha que amputar a perna, não tem como operar, nós vamos ter que fazer uma amputação. Aí ela falou assim, doutor, é isso mesmo que tem que fazer? Antes de operar, me dá um tempo para orar. Não arranca minha perna não. E ela chegou, Senhor Jesus, você escutou o que o cara falou, os caras querem arrancar minha perna. Senhor Jesus, o Senhor vai deixar, eles vão arrancar minha perna. E ele botou ali diante de Deus a sua súplica. E aí daqui a pouco voltou, e ela estava orando na frente dos médicos, vocês esperam orar, vocês vão esperar e orar. E ela orou na frente deles, eles ouviram a oração dela. O que aconteceu? Ele falou assim, já que você acabou de orar, vamos fazer mais um teste? Os itens estavam normal, não amputou a perna, operou, fez tudo certo. Eu preciso de um tempo para ouvir a testificação do Espírito Santo no meu espírito. Eu preciso de um tempo. Se você não tem isso, meu querido, espere. Espere. Vá buscar o Senhor. Não faça nada sem isso na sua vida. Porque a Bíblia diz, isso é uma promessa de Deus, isso faz parte da sua identidade. O Espírito de Deus testifica com o teu espírito. Ah, você está ouvindo essa mensagem? Não, acho que você não está. E aí eu quero encerrar, cadê o povo que está aqui, daqui a pouco chega. Aleluia. Lucas capítulo 24, eu quero falar, e eu vou encerrar com essa história aqui. Lucas 24, 13, a história daqueles discípulos de Emaús. Olha só que legal isso aqui, nesse tema que nós estamos trabalhando. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado o quê? Emaús. Emaús. E a 11 quilômetros de Jerusalém. Vamos lá. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Oh, Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha que coisa linda. Jesus estava com eles. Mas os olhos deles foram o quê? Impedidos de reconhecê-lo. Onde que esse impedido está acontecendo? No espírito, na alma. Jesus está andando com eles não reconhecem Jesus. O que está impedido de ver? O espírito ou a alma? A alma, porque são discípulos de Jesus. Sabe o que significa isso? A sua alma abafa o teu espírito. O espírito fala lá e a sua alma abafa. Eu achei que era um anjo, aleluia.
Oh, mas é um anjo aqui. A alma abafa. O Espírito fala, a sua alma não. O Espírito fala, faz, não, olha. Aqui eles estavam dizendo que os olhos dele, põe lá de volta por gentileza. Olha lá, ele lhes perguntou, soube que vocês estão discutindo enquanto caminho. E eles pararam com os rostos o quê? De novo a alma. Olha só a alma abafada, a alma impedindo o Espírito. Olha lá de novo, olha essa cena. Aí a fala dos caras entristecidos com a alma abafando o Espírito. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. A gente esperava, estamos entristecidos, eles estão decepcionados. Olha lá, algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Meu Deus do céu, alguém deu testemunho e o cara levou um susto. Você já levou um susto negativo com testemunho positivo? Olha lá, algumas das mulheres entre nós deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Pense num absurdo desse. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Pois é, desse papo aí, o cara, imagina, ele amputou a perna, que papo furado é esse? Olha só isso aí, aonde isso? A medicina, eu talvez tenha médico dizendo, não é bem assim, não é assim, é Deus. Voltaram, e olha lá, e não acharam, e voltaram e nos contaram, tendo visão de anjos, disseram que ele está vivo. Pense. Voz, mais um. Próximo. É o 20. Olha lá. Alguns dos nossos. Olha lá, também não bastando as mulheres, alguns dos nossos companheiros foram aos sepulcros e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. A mulherada foi lá, não é. Os caras foram lá, também não é. Também não é. Também não é. Agora põe o 21. 21. E nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Amados, olha aqui de novo a alma cheia de opinião, dizendo que Deus disse o que não disse. Sabe por que tem muita gente triste aqui? Porque está muito frustrado, decepcionado, porque você creu numa coisa que Deus não te disse. Porque tudo que Deus disse acontece, Deus é fiel. E se não aconteceu, porque não foi Ele. A alma é traiçoeira em alguns momentos. Agora põe o versículo 22. 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram... 22. Não, 22 não, 20. 22. Trazer a redenção de Israel, próximo 23 então. É isso. E não acharam o corpo dele. Não, já está, esse já foi. Amados, eles estavam nessa situação e Jesus então fala, o que é isso que vocês estão fazendo? E aí a Bíblia diz que Jesus começa a falar a palavra com eles, de Moisés até todos os profetas, mostrando a importância, a necessidade desse sacrifício da ressurreição. E a Bíblia, depois Jesus parte o pão, eles percebem que Jesus desaparece, e aí eles vão dizer assim, não ardia em nós o nosso coração, quando Ele pelo caminho nos abriu as Escrituras? Talvez você esteja sentindo isso agora, ou quem sabe no seu momento de oração, e eu espero que isso aconteça. Esse arder o coração significa o Espírito testificando com o seu Espírito. O Espírito estava batendo no coração desses dois homens, dizendo, ei, acredite nisso, ei, mude essa postura sua, ei, vocês estão enganados, isso não é verdade. O coração deles estava sendo incendiado enquanto a palavra de Deus foi sendo pregada. E quando o pão foi partido, os olhos se abriram, a alma saiu da frente, e lá do Espírito veio a certeza, Ele está vivo. E nesse exato momento a alma concordou com o Espírito, e agora o corpo concordou com o Espírito. No mesmo momento eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Isso é um exemplo do que eu estou tentando falar, testificação do Espírito. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, o Espírito Santo tem falado com muitas pessoas aqui, comigo também,
E o Espírito Santo tem dito para você algumas coisas, e ele está batendo aí, dizendo, ei. Domingo, hoje de manhã eu falei isso, e quem sabe serve para aqui também. Você que deixou o grupo familiar porque você acha isso, o Espírito Santo está dizendo, lá no fundo você sabe que não devia ter deixado. E o Senhor está dizendo, volta. Talvez você ainda não assumiu o grupo familiar por uma série de razões que a sua alma colocou. A sua alma está abafando o que está lá no seu espírito, porque lá no seu espírito você sabe que você já deveria estar liderando um grupo familiar. Existe algo aí dentro. O Senhor está falando dentro do seu espírito. Eu estou dando um exemplo aqui de grupo familiar, mas muitas outras coisas o Espírito Santo está dizendo para você. E o Espírito Santo está dizendo, tira a alma da frente, tirará. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. O Espírito Santo vai te impulsionar para orar por alguém, para fazer algo, mas a sua alma vai dizer, não, agora não, você não tem autoridade, você não pode, você não está preparado, você não é isso, você não é aquilo. A alma está dizendo, não. Mas o Senhor está dizendo, lá no seu espírito, se você parar para ouvir, lá no seu espírito existe... 2022 é um ano extraordinário. O ano da oração, queridos, o resultado que eu vejo desse ano da oração é uma maturidade, é uma experiência, é uma intimidade, é um governo, é uma manifestação de autoridade em algumas áreas da vida, em áreas da vida, como jamais aconteceu na sua vida, como jamais aconteceu nessa igreja. Feche seus olhos. Olha aí, está aí, Espírito Santo. Olha aí, ele está aí. Espírito Santo. Espírito Santo falando no seu espírito. Tem nada a ver com o papo disso, tem a ver com o que ele está falando agora aí em você. Talvez o que o papo fala aqui, esquece o que o papo falou. Escute agora, o Espírito Santo está aí no seu espírito. Talvez ele está dizendo para você, eu amo você. Você é demais. Talvez ele está dizendo, é isso que eu estou falando. Olha aí. Ele está aí. Ele está aí. E assim que ouvimos a voz dele, quando a gente para de falar, os muitos pedidos nos impedem de ouvir ele falando. Espírito Santo.